inspiradora que estamos tendo aqui com eles, os seus sonhos, agora com a Marisa e tudo, uma preparação psicológica. Ficou fácil, estou mais tranquilo agora assim para começar esse trabalho com vocês. É claro, quando nós desejamos realizar os nossos sonhos, eu quero contar uma pequena trajetória para que cada um possa refletir, porque precisamos, claro, estar no estado de espírito, de crença, de valorização, de perceber que somos empoderados, podemos realizar tudo aquilo que nós desejamos. Então, foi uma pessoa dessas que desejava realizar os seus sonhos, jovem, pessoa que tinha vontade de ser uma pessoa muito importante, realizar os seus sonhos, ter sucesso, prestígio, reconhecimento, ser valorizado, conquistar aquilo que desejava na vida. Por mais que estudasse, por mais que se esforçasse, sempre tinha alguma dificuldade. Aí então foi procurar um mestre. O mestre, que era tido como aquela pessoa que sabia todas as respostas. E que abriu um santuário. E falou, lá você vai encontrar as suas respostas. Existem lá 7 baús, 7 arcas, se preferirem 7 armários, 7... Então, um por um, você vai ter lá os diversos símbolos. E nós vemos muitos símbolos que rodeiam a nossa vida. Símbolos dos mais diversos que nos fazem refletir a respeito daquilo que de fato nós queremos e desejamos. E nessa trajetória, então, eu os convido a também fazerem essa pequena viagem. Então, essa pessoa que almejava realizar os seus sonhos, teve toda essa percepção de que um poder está dentro dela, mas precisava de alguns estímulos para que pudesse fazer valer, de forma prática, todas as suas capacidades e competências. Porque ele precisava respostas, de fato, para chegar aonde ele queria. Então ele entrou nesse santuário, e lá diante de uma porta, tinha todo um ritual, não vai dar tempo de narrar todo o ritual, mas imagine na sua imaginação, imagine, claro, como é que poderia ser você entrar numa sala assim, fechada, luz, de uma maneira tal que criasse um ambiente bastante profundo, de reflexão, como esse que tivemos aqui agora, nessa reflexão. E tinha lá a primeira arca. E ao abrir a primeira arca, tinha o primeiro símbolo. E o símbolo era um espelho. Então, a partir do espelho, não sabia exatamente o que significava naquele primeiro momento. Aí começou a verificar e olhar no espelho, e começou a descobrir dentro desse espelho um ser humano extraordinário, que normalmente se criticava, que normalmente não se dava o devido e necessário valor. A pessoa que olhava no espelho e falava, e você não serve para nada, talvez fruto de um processo educacional, e como resíduo não sabia se valorizar e se perceber. Foi então que ao olhar esse espelho começou a perceber a importância desse autoconhecimento, dos seus valores, das suas capacidades, das suas competências, para poder enfrentar qualquer adversidade com firmeza, segurança e naturalidade. Então, no final estava assim, essa é a habilidade da comunicação intrapessoal, que é essa que faz com você mesmo. Partindo para a segunda porta, para o segundo santuário, ou para um outro espaço, na segunda arca, ele abre a arca e, para sua surpresa, ela tem uma ponte. Uma ponte. O que significa essa ponte? Tinha que fazer uma reflexão a respeito dessa ponte. E nessa ponte, então, ele percebia a importância de, ao atravessar, ter conexão com outras pessoas. Já que ele trabalhou a sua base, a sua estrutura, para poder se comunicar melhor consigo mesmo, tinha a segunda fase que era melhor se relacionar com as outras pessoas. Percebendo que a comunicação flui a partir da percepção do outro como o outro é, e não do jeito que ele gostaria que o outro fosse. E nessas condições, criando condições favoráveis para haver entendimento, sabendo empaticamente se colocar no lugar do outro. E nesse sentido, percebendo que precisava um pouco de humildade, amor ao próximo, tolerância, paciência, essas virtudes que fazem com que nós entendamos o outro do jeito que o outro é. Foi para outra porta, e lá abriu outra arca. Nessa outra arca tinha lá um microfone, como esse que eu estou empunhando agora. Então ouvi uma voz dizendo assim, a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem e recusou a todos os outros animais. É a mais sublime expressão da natureza, que revela o seu poder criador e cria essa condição para que possamos expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E começou a perceber a importância da sua própria voz. E percebia que falava muito depressa, não tinha boa dicção, que as pessoas não entendiam, porque não tinha aprendido a usar esse segredo que era como adequar, como usar a sua voz, para expressar as suas emoções, para dizer claramente o que pensava e sentia, para ser assertivo e firme na hora
a necessidade e ser amoroso expressando na sua voz o sentimento de forma adequada. Numa outra porta, viu lá mãos agitando, mãos balançando. E começou a perceber então a importância da comunicação corporal a partir de gestos. Começou a perceber então que o gesto poderia significar muito mais do que muitas palavras. E percebia então, começou a observar e percebeu que não sabia o que fazer com as mãos. Fazia apenas movimentos repetitivos sem nenhum significado. Percebeu que tinha uma série de sinais que poderiam representar coisas. Por exemplo, o sinal de um dedão positivo apontado para cima, representando aí algo positivo. 1, 2, 3, ou seja, dedos que vão se aparecendo, dando assim a configuração dos números. A força, um punho fechado e mão levantada, significando força, determinação, boa vontade. Mãos assim, girando para frente, e assim, de uma maneira tal, representando o futuro, mãos apontando para trás, o passado, apontando aqui no chão, para o presente, com o dedo apontado para baixo, este exato momento. E percebeu que existia uma linguagem de sinais, da expressão facial, da expressão corporal, os olhos transmitindo as emoções, e percebeu um mundo totalmente colorido. Assim foi. Nessa caminhada, abrindo a outra porta, percebeu que havia lá um laptop, um computador, como nós tivemos aqui, microfone, som, toda uma parafernália eletrônica, representando toda a estrutura técnica da tecnologia da informação, de todas as informações que nós vivemos hoje, de maneira bastante acentuada, com mudanças muito rápidas, e que não dá para abrir mão disso no mundo no qual nós vivemos. Então está com um contato direto com a tecnologia, para que ela possa servir de qualquer maneira, para que você possa fazer videoconferências, falar com propriedade, naturalidade, segurança em toda e qualquer situação, usando a tecnologia. Saindo dessa porta, indo para a próxima, na outra arco, encontra lá um cérebro representando o cérebro humano. E tem toda a parte intelectual, a estruturação das ideias, a organização dos pensamentos, como começar, desenvolver e terminar uma fala. A questão da linguística, da fala, da gramática, do vocabulário, de estruturar o pensamento, como começar, como contar uma boa história, assim envolvendo as pessoas na parte intelectual. Se deu conta de que o quão é importante termos clareza naquilo que desejamos nos comunicar com as outras pessoas. E assim, ele saiu dessa e foi para a última porta. A última porta nada mais era do que uma bússola. Bússola, o que tem a ver a bússola com o processo de toda essa estrutura de comunicação? Ele então se deu conta de que a bússola, na verdade, ela apontando aquela célula misteriosa naquela direção, representava algo muito profundo, algo relacionado a valores. E percebeu, então, se deu conta de que aquela bússola apontava a direção dos princípios fundamentais pelos quais o ser humano deve se nortear. A partir de valores fundamentais, de ética, de responsabilidade social, de coerência, de congruência, a partir de tudo aquilo que faz, tudo aquilo que mostra, tudo aquilo que fala, tudo aquilo, enfim, que representa a sua própria existência. E de posse de todos esses conhecimentos que o tornou bastante profundo, conhecedor, humilde e sábio, começou a aplicar esses recursos na sua vida. E começou a perceber que melhor começou a se relacionar com as outras pessoas. Percebeu que começou a se dar o valor da maneira como nunca antes tinha visto. Agora há pouco tivemos, se você se colocar em primeiro lugar na sua própria lista de pessoas que são as mais importantes do mundo para você. Começou a perceber o importante da utilização da sua voz, para que a sua voz ecoe os seus pensamentos, a sua sabedoria, o seu conhecimento. E assim, pedacinho por pedacinho, foi percebendo que começou a ser valorizado, reconhecido, percebido pelas outras pessoas. E nesse contexto, conseguiu muito mais facilmente atingir aos seus objetivos pessoais e profissionais também. E conseguindo com isso ser uma pessoa mais realizada e mais feliz no seu trabalho e na sua vida pessoal. E assim, então, finaliza essa pequena reflexão sobre o quão é importante a comunicação na nossa vida. De que adianta sabermos tanto, conhecermos tanto, termos lá cursos universitários, pendurarmos certificados, diplomas de pós-graduação nas paredes, se na hora que nós mais precisamos, que é hora de fazer valer o nosso potencial, dormimos ou fazemos com que as pessoas durmam, ou não conseguimos mostrar com facilidade a nossa potencialidade, a nossa capacidade na totalidade da sua potencialidade. Tem um pensamento que eu gostaria de usar para finalizar, que não somos valorizados por aquilo que sabemos, mas sim por aquilo que fazemos daquilo que nós sabemos. Muito obrigado.